Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente eu peço desculpas e eu tô com a minha vida atualmente está muito corrida. Eu prometo, né, pelo menos tentar essa semana ver, né, voltar a ver um episódio de The Wire, porque The Wire é aquilo que eu falo, assim, não é como This Is Us, né? Não é um seriado que eu vejo só e pare e tá bom, né? É aquilo que eu falei no vídeo lá de apresentação da série. Assim, né? Ela exige de você uma atenção máxima, né? O que não é o caso dessa série aqui, que eu vou falar hoje, Burn Notice. Né? Tem hoje na Star Plus. Tem uma outra série que eu vi na Star Plus que eu tô querendo falar já há um tempo. Vou ver se em breve eu também faço um vídeo, que é White Collar, mas hoje eu vou falar de Burnout. Eu terminei de ver, né, faz poucos dias. E eu queria fazer um vídeo sobre Burnout, porque honestamente eu acho que essa é uma série muito criminosamente subestimada. Embora, né, eu notei alguns problemas assim, né? Mas enfim, a gente vai falar disso ao longo do vídeo. Antes da gente continuar aqueles recadinhos de sempre, por favor, você, né, que está vendo esse vídeo, se estiver curtindo, por favor, deixa aquele joinha, aquele gostei. Se não tiver, pode deixar também de curtir. Justifique o seu gostar ou não gostar aqui nos comentários, por favor. É importante para o nosso canal crescer, né? Nosso canal tem crescido. A gente já tem 19 seguidores, assim, né? Meio que um a cada semana, mas eu fico feliz de qualquer maneira de ver esse crescimento do canal. Então, muito obrigado a vocês que têm nos seguido. E, por favor, espalhem a palavra com seus amigos, né? Ah, pô, tem esse cara, né, que faz. The Wire eu vou fazer, né, episódio a episódio, né? Algumas outras séries eu pretendo fazer esse formato mais, vamos dizer assim, né? Ver a série inteira e aí fazer um vídeo no final falando, né? E talvez algumas outras séries eu faça temporada a temporada, né? Então, recados dados, vamos falar de Burn Notes. Né? Já era uma série que eu conhecia. Eu não lembro exatamente quando que eu comecei a ver, mas eu acredito que deve ter sido ali por 2009, 2010, né? Produzida pelo Matt Nix, né? Tem aí como seus protagonistas o Jeffrey Donovan, né? Que é esse cara bonitão que está aqui atrás, que é o Michael Weston, né? O Michael Weston é o nosso protagonista. Ele começa a série ali, né? Tá ali trabalhando, fazendo alguma missão ali na Nigéria e aí ele acaba sendo queimado, né? Esse burn, né? Enfim, estou traduzindo essa expressão burnout, que seria uma demissão, né? Digamos assim. Né? Ele acaba sendo demitido. Ele trabalhava para a CIA e é demitido e a gente não entende o porquê. Né? Ele é mandado para Miami, né? Que é a cidade natal dele, né? E aí ele acaba voltando para Miami depois de muitos anos e aí retoma contato com algumas pessoas do passado dele, em especial aqui do meu lado, não, do meu outro lado, Gabriel. Que é a Fiona Glenn, que é interpretada pela Gabrielle Anwar. Quem provavelmente viu Perfume de Mulher vai se lembrar dela, ela é aquela menina que dança lá com o Al Pacino no filme, né? Tanto que eu tava vendo, até tem um dos episódios que faz uma referência que ela dança tango com o Michael, né? E lembra, é uma clara referência à cena do filme, né? E aqui do lado a gente tem, né, talvez aqui no meu lado, né, Gabriel e seu problema com o dedo, né? Enfim. Do lado direito aqui, para quem está vendo o vídeo, do Michael Weston, a gente tem aqui o Sam Max, que é interpretado pelo Bruce Campbell. Né? Talvez o cara mais famoso, né, o ator mais famoso da série, conhecido muito pelo Evil, né,
Acho que é série de filmes, né, de terror, Evil Dead. Por favor, comentários. Eu não conheço Evil Dead, nunca vi nenhum, então eu não sei. Eu conheço, pra mim, o Bruce Campbell é o Sam X, desde o primeiro momento que eu vi na tela e é isso aí, né? E o Sam é um ex-colega dele, né, que trabalha para a FBI, já trabalhou com o Mike em outras missões, né? Ele tem uma amizade bem antiga. E ele também se reconecta com a mãe, que é a Madeline, né, que é interpretada pela Sharon Glass, né? E, enfim, né, a gente tem esse começo aí com esse núcleo, né, de pessoas, né? Num determinado momento da série, um pouco mais à frente, tem a introdução de mais um homem, né? Que é um agente da contra-inteligência, né? Que é um homem preto. O agente é o Jesse Porter, interpretado pelo Colby Bell, né? E a gente tem a formação desse time, né? Desse time aí ao longo das temporadas. Tem participação do irmão do Michael também, que é o Nathan, que eu descobri, eu fiquei chocado que ele faz o Jerry, a voz do Jerry no Rick and Morty, né, que é Seth Peterson, o nome do ator. Eu parei para ouvir assim, porque já fazia um tempo que eu não via mais Burn Notes. E aí caraca, eu conheço essa voz de algum lugar do Nate, né? E aí eu me lembrei, caramba, é o Jerry, né? Enfim, eu acho que Burn Notes, assim, né, é o seriado do canal USA. Eu não lembro exatamente qual é a filiação do USA, né? Que é um canal a cabo lá dos Estados Unidos. Não lembro qual exatamente. A USA nessa época, Burn Notes foi um dos primeiros, né, seriados que eles lançaram que tinha uma pegada de ação muito forte. Tinha, né, eu não vi, né, mas acho que eu vi pouca coisa, mas eu lembro de Cover Affairs, a própria White Collar, que eu estou a fim de falar no momento, né? Seriados que têm essa pegada de ação, né, de não serem, né, seriados muito profundos, né, mas com atores carismáticos, né, com uma história interessante, divertida, assim, né. Eu vi aqui Burn Notes, enfim, eu estou num período de trabalho muito intenso, então para mim é ótimo, assim, porque é uma grande distração, né. Eu vejo uma série como essa, eu meio que me desligo, né, de tudo. E E é aquilo, né? Tem várias referências, evidentemente, né? James Bond, porque, né, tem essa coisa do Michael Weston ser um cara muito bem preparado, arrumado aqui, como vocês veem aqui, tá sempre com o Ray-Ban, né? Eu gosto, assim, é uma marca registrada para mim da série quando o Michael vai ter algum problema, né? Aliás, fiquem tranquilos, né? Tô falando isso aqui, vocês sabem, eu vou botar lá sem spoilers no título do vídeo. Mas não se preocupem, não vou falar spoilers em geral, não falo spoilers, tá? De vídeos assim. A não ser que talvez eu faça uma parte 2 e eu comente, né, temporada a temporada, mas não pretendo fazer isso para Burn Notes, não. Né? E é aquilo, é um seriado de ação, né? Enfim, tem essas referências, né? De James Bond, obviamente, também tem muito de MacGyver, né? Porque, né, o Michael, né, e todos eles, né, Fiona, Sam, Jesse, eles são caras capazes de fazerem armas com qualquer coisa, então é engraçado, né, que logo no primeiro episódio o Michael ele briga com esse cara que é um vizinho dele e ele invade a casa dele, dá um tiro no cara sem entrar na casa. Ele simplesmente pega uma fita tape dessas de fita. Ele marca um polígono ali, um lugar que talvez, calcula ali um lugar que talvez o adversário dele esteja ali escondido, né? Porque ele não abre a porta e tal, e dá um tiro, acerta a perna dele, e aí fala assim, né? Armas te fazem parecer estúpido. Fitas adesivas te fazem parecer esperto. E eu acho que é ótimo, porque é basicamente, eu diria que
já logo nessa fala, acho que já dá muito da mensagem do que é a série. Tipo, você vai ver isso aqui, vai se divertir, é um seriado de ação, né? Que tiros, explosões. Obviamente, como eu falei, né, o seriado tem alguns problemas, mas eu vou entrar neles mais tarde. Mas é o que eu sempre falo em relação a ver coisas, né? E, assim, a gente está falando de uma mudança de seriados, assim, de determinadas coisas que não são mais a ser de seriados. Isso é recente, gente. Isso é que, sei lá, 2014, 2015 que a gente passou a ter um pouco mais de questionamento sobre determinadas coisas, né? Se você for pegar, por exemplo, um seriado como Game of Thrones, que teve muita polêmica por causa da nudez, né, nas primeiras temporadas e tal, tipo, e aí depois você foi cortando a nudez, tipo, isso, estamos falando de uma série de 2000, sei lá, acho que Game of Thrones é 2010, 2011, por aí, é uma série, né, então assim, né, eu recomendo, e Burnout é de 2007, se não me engano, 2007, 2008. Então eu recomendo que quando você for ver Burnouts, tenha em mente que é um retrato de uma época, né? Por mais até que atual a série seja. Né? Por exemplo, se você for parar para pensar que a Fiona é uma mulher nesse sentido, né? Muito bem representada, né? Muito independente e muito feminina também. Ela não perde a feminilidade pelo fato dela ser super capaz e durona e uma excelente motorista de carro, e capaz de fazer um monte de coisa, especialista em explosivos, etc. Né? Ela tem essa construção de personagem muito bem feita, na minha opinião. Né? E, enfim, eu diria que né, é basicamente isso. Aí você tem né, esse formato, né, que eu diria que o maior problema que eu tive com a série de rever, né, problemaço. Eu meio que sabia que ia acontecer, porque eu já tinha visto. Mas cada vez mais eu tenho problema de ver essas séries com esse formato caso da semana. Assim, e Burnouts tem, assim como White Collar, né? Tem esse formato que é caso da semana, e aí você tem lá, sei lá, o Michael resolvendo alguma. Ele tá sempre não querendo fazer os trabalhos, isso que eu acho engraçado. Né? Aí alguém procura ajuda dele, está com problema, algum bandido, alguém que está ameaçando, sei lá, o cliente dele, uma cliente, ele vai lá, resolve as coisas, né? E tem episódios muito bons, tem episódio que eu não vou dar spoiler, mas basicamente o episódio que ele incorpora o diabo, cara. É sensacional esse episódio. Talvez o meu episódio favorito da série, assim, porque literalmente assim, são os produtores assim, cara, dane-se, assim, vamos nos divertir, vamos aproveitar esse cara, né? E é impressionante a dedicação, né? O nível de atuação do Jeffrey Donovan, assim, né? Como esse cara não é. Eu ficava pensando o tempo inteiro enquanto eu via a série, né? De novo agora, e sei lá, pensando num cara como Keanu Reeves, por exemplo, que é protagonista de uma franquia de ação que, na minha opinião, não tem, sei lá, 20% do talento de Jeffrey Donovan. Né? É impressionante, assim, porque o Michael tinha muito esse lance quando ele fazia os trabalhos, muitas vezes ele incorporava os personagens, né, de disfarce, né? Então ele fazia sotaques, ele tinha os maneirismos, né? Que essa coisa do espião também ser um pouco ator também. Né? E sempre me fascinou muito, né? E me impressiona muito o nível de atuação do Jeffrey Donovan ao longo da série, né? Tanto que eu acho que até que ele puxa um pouco o nível dos outros dois para cima, né? Dos dois. Tirando da mãe da Sharon Glass, que claramente é uma boa atriz, assim, ela realmente manda bem. Mas eu acho que Gabriel Anwar e o Bruce Campbell, por mais carismáticos eles sejam, não são bons atores. Assim, eles demonstram ao longo dessa série inteira que são atores muito fraquinhos. Mas eles vão bem, porque eles conseguem. Eu acho que um mérito que eu acho que né,
grandes séries, eu considero Burnout uma das grandes séries que eu vi, é uma das minhas séries favoritas, tá? Vou deixar aqui embaixo nos comentários aqui playlist, né, das minhas tier list das minhas séries favoritas. E eu acho que eles entenderam bem os personagens que eles estavam interpretando. Então, isso é um mérito deles e um mérito, evidentemente, da própria série, né? E, enfim, e eu acho que Burnout, eu acho que ela é muito competente nisso, assim, né? Eu sinto falta de seriados hoje, assim, que não se levem tanto a sério, sabe? Porque hoje você tem os seriados, né, que são comédias, né, mas que são muito sarcásticas e ácidas, às vezes até demais. Ou você tem, né, seriados, né, com a pegada mais assim, né, intelectual, mais pensativa, né? Nada contra, tem seriados ótimos assim. Tem Better Call Saul hoje, que até preciso voltar a ver, que é um seriado muito bom que tem um pouco essa pegada. Tem bons seriados assim, mas eu particularmente sinto falta de mais seriados assim no meio termo, mais seriados, né, que não sejam tanto, sei lá, Lost ou 24 horas até, porque 24 horas ele era um seriado que se levava a sério. Eu diria que a grande diferença entre Burnout e 24 horas é que 24 horas era um seriado que se levava a sério. O mais galhofa que muitas vezes ele era, 24 horas se levava a sério. Burnout, desde o primeiro segundo, é o Michael fazendo piada. Então, assim, é claramente, né, Burnout é um seriado que não se leva a sério. Embora tenha momentos, né, de, né, aquela coisa, né, da ligação do grupo e tal, enfim, né. Então é isso, assim, é super divertido. Eu vi as 7 temporadas assim, nem vi passar, tô sentindo muita falta, inclusive, em parte dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo, um pouco para matar um pouco a saudade minha da série. Recomendo muito, assim, você que pô, não tem nada para fazer e tal, quero dar uma relaxada, né? Eu acho que estão em falta seriados assim, né? Eu acho que, como eu falei, na maior parte do tempo, acho que Burnout se envelhece bem. Porém, eu acho que o seriado tem alguns problemas, assim, né? Eu diria que dois que para mim são notadamente bem, assim, cara, isso não aconteceria numa série hoje. O primeiro, evidentemente, é a superexposição de corpos femininos. Tipo, mulheres estão ali expondo seus corpos de biquíni, de não sei o que, para mostrar que Miami, né, é uma cidade com mulheres super bonitonas e gostosas. Então, é uma coisa que, por exemplo, White Collar, né, que é mais ou menos contemporânea, não tem, né? White Collar é mais, embora o Neil Caffrey, né, o protagonista da série, ele era mais assim, né, um sedutor e tal, mas não tinha isso. Nova York não era mostrada como uma cidade de mulheres e tal. E Miami, porque tem praia, porque não sei o quê. Então, assim, isso hoje eu acho que não, evidentemente, não rolaria. Né? E é complicado mesmo, não é legal. Se você é uma mulher vendo essa série, eu entendo a sua razão de ficar incomodado, embora, como eu falei, assim, acho que, por exemplo, em relação a Fiona, a série faz um trabalho muito bom, na minha opinião. Eu acho que a Fiona é uma personagem muito bem equilibrada nesse sentido. Ela não está muito longe de ser um estereótipo, né? E um outro problema que eu notei, que foi, eu não lembro exatamente qual episódio, mas mais pro fim da série, e fiquem tranquilos, eu só vou contar um pouco aqui, mas não vou entrar em detalhes grandes da trama, entendeu? Não se preocupem com esse spoiler. Provavelmente quando vocês começarem a ver a série e ver esse vídeo, vocês nem vão lembrar disso. Então fiquem tranquilos, tá? É só para situar, tá? Mais para fim da série, tem uma hora que eu acho que eles estão para fazer um trabalho, né? Os quatro, né? Michael, Sam, Fiona e Jesse. Que o Jesse já está no grupo, né?
que nem, como eu falei, incluído depois. E aí eles, sei lá, estão trabalhando numa vizinhança, né, perigosa, com gangues e tal. E aí, tipo, eles ficam meio que, né, discutindo, pô, seria legal ter alguém ali para estar infiltrado ali na região e tal, enfim, para fazer o trabalho ali de infiltrado, bababá, enfim, passar informação e tal. E eu acho que o Michael, não sei qual deles que não podia, eu acho que era o Michael que não podia. E aí, de repente, eles começam a falar assim, não lembro quem que fala, não sei se é a Fiona, não sei se é o Sam, pode ter sido qualquer um deles. Mas já tem uma hora que eles falam assim, então, a gente pode ter, né, enfim, como seria bom ter alguém que realmente parece ser de gangue ou qualquer coisa nesse tipo. Né? Eles ficam olhando pro Jesse e o Jesse fala, eu? Por que eu? Sabe? E, enfim, e depois acaba aceitando também relutantemente, assim. A cena dá a ideia de que ele está preocupado porque a gangue é perigosa, né? Mas na minha opinião, assim, hoje essa é uma cena que não passaria, ia ter problema sério com essa cena como pessoa preta, porque, né, é justamente isso, né? Pô, o preto é o cara que se parece com um traficante, que é um cara gangueiro, entendeu? Né? E de novo, assim, né? Não acho que foi a intenção dessa cena, né? Mas não tem jeito, né? Acaba, né, perpetuando o estereótipo racista. Né? Então, assim, acho que hoje alguém chegaria e falaria, não, não, porra, não põe essa cena, né? Porque realmente acho que é bem errada mesmo, né? E eu tenho um problema também sério com... Chega né? Quando o Jesse entra na série, né, ele tem toda uma trama muito interessante, né? Eu não vou entrar em detalhes do porquê. Mas ele entra bem, ele tem um bom desenvolvimento e tal. E aí, de repente, ele vira um mega alívio cômico da série. Né? Assim, embora o personagem tenha alguns momentos interessantes, mas, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é o fato de que Michael e Fiona têm um ao outro, e mesmo quando eles estão brigados, né, eles acham parceiros diferentes. O Sam volta e meia tá com uma mulher nova e o Jesse nunca tá com ninguém. Assim, isso é uma coisa que me chama muita atenção e que me incomoda um pouco. Assim, de novo, eu acho que hoje isso não aconteceria, entendeu? Então, assim, obviamente é muito provável que tenha outros problemas, mas eu digo que esses foram os três problemas que me incomodaram mais na série. Vai afetar a sua experiência de assistir? Eu não sei, assim, eu confesso que isso vale de cada um. Se você acha que isso que eu estou falando aqui é o suficiente para você não ver a série, eu respeito completamente sua decisão. Mas honestamente, assim, eu não, eu de novo faço questão de ressaltar isso, né? Mesmo hoje, com muito mais consciência, tem deslizes assim. Né? Não tem muito jeito. A gente está falando de seriados dos Estados Unidos, de Hollywood, que é, né, enfim, que é um lugar ainda de maioria branca, né, enfim, com valores misóginos, racistas. Então, assim, se você ficar preocupado com isso, na minha opinião, acho que talvez você não deva ver absolutamente nada. Ainda mais parando para pensar que essa é uma série de 2007. Então, entenda que isso foi escrito e dirigido e tudo isso aconteceu num contexto onde essas coisas eram mais aceitas. Eu tenho certeza, sei lá, que se rolasse um reboot de Burnout hoje, muitas dessas coisas seriam cortadas, né? Então, assim, né, que até o próprio Bruce Campbell já demonstrou interesse, enfim, né, de ter o reboot. Eu, particularmente, adoraria. Acho que, como eu falei, Burnout é uma série em falta hoje. Que série hoje de ação boa que você vê se divertindo você tem por aí? Não tem. Mesmo filmes de ação, né?
Ah, John Wick. Mas, cara, o John Wick, assim, eu vi o primeiro filme, eu não vi os outros, né? Pode ser que os outros fiquem mais galhofa. O John Wick tem até uma mecânica interessante e tal, mas o personagem era muito sério, né? E honestamente, eu acho que o cara como Jeffrey Donovan devia ser esse cara. Ele devia estar com uma franquia de ação sinistrona e com filmes divertidos, assim, porque ele tem carisma, ele tem a beleza, é um cara absurdamente bonito. Ele é um cara, é um baita ator, né? Que é uma coisa que o Keanu Reeves não é, né? Então, assim, né? Eu adoraria que Burnout voltasse. Na real, assim, eu confesso que me faria muito feliz, assim, porque e ver outros seriados de ação com essa pegada. Eu acho que é possível. E Burnout, cara, se você ajustar, tirar essas três, quatro ou outras coisas que eu não estou me lembrando agora que devem ter, gente, você se diverte a beça, sabe, vendo? A experiência é muito divertida ver Burnout, né? Então, assim, eu botei, acho que como minha 10ª série favorita. Eu fiz uma lista recente também no Instagram de séries que me definem. Eu considero que essa é uma série que me define, porque muita coisa eu guardo comigo, mesmo na minha escrita, né? Como escrever determinadas cenas de ação com mais leveza, né? Porque eu acho que isso é importante também. Não dá para ser sério e pesado, pelo menos para mim, né? Não dá pra gente, embora eu tenda a ser mais sério na minha escrita, mas eu tento às vezes, né, puxar um pouco para comédia, né? Então, é isso, assim. Burnout eu recomendo fortemente ver. Eu acho que vocês vão se divertir bastante, assim. Né? E como eu falei, pô, tem 7 temporadas, então tem conteúdo aberto para vocês verem, para vocês se divertirem, levando em conta todas essas coisas que eu falei, né? Até a diferença mesmo, né? De, né, você ter essa estrutura de série, né? Ter caso da semana e ter também essa trama principal que vai fluindo ao longo dos episódios. Aparece pouco, né? Ah, e o Michael descobre uma coisa sobre, sei lá, alguma organização terrorista que ele está lutando. Mas, sei lá, isso são cenas rápidas, sei lá, 3, 4 minutos. Mas o foco principal, na maior parte, é sempre o caso da semana. Né? Enfim. Então é isso, gente. É isso aí. Né? Recomendo bastante Burnouts. E vocês já viram? Né? Ou não? Se viram, o que vocês acharam? O que vocês gostam da série ou não? Se não viram, se interessaram pelo meu conteúdo aqui, o que eu falei, deixa aqui os comentários aqui embaixo. Beleza? E é isso. Espero em breve estar aí de volta com um vídeo sobre ou White Collar ou um Naruto de The Wire. Beleza? Beijos e abraços para todos.